Boa noite a todos, né? Que as santas almas do Cruzeiro Divino possam nos auxiliar durante todo o estudo de hoje, que cada um de nós possa aproveitar ao máximo, né? Através do entendimento, discernimento, né? Através da análise, da reflexão, a gente possa aos poucos aprender um pouco mais, né? Sobre as coisas da nossa vivência, da nossa religião, né? Então, como a gente vem, né, em uma sequência sistematizada, né, trazendo aspectos relacionados à mediunidade, ao trabalho mediúnico, né, e a gente está focando atualmente mais nas questões do corpo físico, né, e aí a gente convida as pessoas que não assistiram os encontros anteriores possam assistir, porque eles meio que se completam, né, e a gente vai, entre essa aula e a próxima, encerrar nessas noções básicas ligadas ao corpo físico para entrar na nossa próxima etapa, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a menotoxina, né? Que é preciso a gente tratar, né? De forma extremamente séria, né? Desse assunto para desconstruir alguns mitos, né? Como o próprio tema está trazendo, né? O mito da menotoxina. E aí, o que é a menotoxina, que é muito falada, foi muito difundida, né? Durante muito tempo, e principalmente nos meios esotéricos, né? E os meios esotéricos tratavam, né, desse assunto dentro dos aspectos da ciência à época, e a gente vai conversar sobre esses aspectos. E o que é a menotoxina, né? A menotoxina foi um termo, é um termo designado para explicar, né, uma tese, uma teoria, né, bastante difundida no décadas anteriores, para classificar, né, uma possível substância que era exalada das mulheres enquanto elas estavam num período menstrual. E essa menotoxina, né, baseado nessas teorias, elas traziam uma atmosfera tóxica, né, para tudo que as mulheres interagiam, né? E aí a gente pede um pouco de paciência para todas as mulheres que estão acompanhando a aula hoje, né? Para que a gente compreenda essa teoria, né? Obviamente, eu vou tratar de várias definições que podem soar um pouco grosseiro, mas a gente está falando sobre aspectos históricos e científicos de uma outra época, né? Em outro período, e obviamente a gente está, né, junto com os estudos científicos desta época atual que a gente está vivendo, não só pelos aspectos da ciência, mas também pelos aspectos sociais. Nós vivenciamos em um período diferente, né, do que nos nossos antepassados. Então, a gente precisa compreender isso. Mas vamos lá. Então, o que é que diz essa teoria? Tudo que a mulher tocar, interagir durante o período menstrual, essas coisas que ela tocou, ela interagiu, estão fadadas a morrer, porque ou absorver energia negativa. Então, essa menotoxina, essa teoria, diz que a mulher, quando está menstruada, ela exala uma toxina que mata plantas, né? Que mata, que cria uma atmosfera nociva, né? Em tudo aquilo que é imantável que tocar, né? Que a mulher tocar. E aí, dentro dos terreiros mais tradicionais, né? As pessoas assimilaram, né, essa teoria e orientavam e orientam até hoje alguns terreiros, não os terreiros da nossa fraternidade, né, porque nós entendemos de uma forma diferente, mas ainda hoje existem terreiros que dizem assim: você está menstruada, você está no período vermelho, então não, você não pode vir ao terreiro,
você não pode tocar no altar, você não pode tocar em algumas coisas, né? E aí, tendo como base essa menotoxina, né? Tendo como base os estudos, né? Baseados nessa teoria da menotoxina. Então, a menotoxina seria fluido exalado, né, pelas mulheres, não só do sangue da menstruação, mas do suor da mulher, né? E ela exala, né, uma energia nociva que durante muito tempo o pessoal mais antigo dizia inclusive o seguinte: a mulher que estava no período menstrual não podia bater bolo, né, fazer bolo, porque a massa estava fadada a ficar ruim, tóxica, né, com gosto ruim, e isso iria gerar nocividade para algumas pessoas, né? Da mesma forma que dizia assim que a mulher não podia fazer doces e geleias porque estava fadado a não dar certo, ficar azedo demais, ruim, né? E aí essa teoria também diz que a mulher durante esse período não pode, o homem, né, não poderia ter contato de relação sexual com a mulher, porque ele estaria também absorvendo essas energias impuras. Então, é uma sequência de situações baseadas, né, em um estudo de uma época, e a gente vai analisar juntos, ver o que tem fundamento, o que não tem fundamento, né? Ver quais foram esses estudos da época até chegar nos estudos atuais para a gente ver que realmente não há sentido nenhum, né, a gente seguir essas regras que muitas vezes nossos avós, né, nossa avó dentro de casa, fora da religião, muita gente, né, seguia essas tradições, né, baseado numa ciência numa pesquisa que não tinha fundamento algum. Mas vamos lá, né? Então, menotoxina seria essa toxina exalada, seria essa toxina exalada pelas mulheres durante o período menstrual. E aí, né, a menotoxina, quem começou a estudá-la, inclusive quem deu esse termo, né, menotoxina, ou o veneno das mulheres, né, essa teoria, a gente pede para que desligue o microfone, tá, gente? Essa teoria foi desenvolvida, certo, por esse senhor, certo, o Dr. Bela Schick, eu acho que a pronúncia seria essa, né, um pediatra húngaro com nacionalidade norte-americana, certo? Então, esse pediatra, esse doutor, que começou a estudar essa toxina. E como é que se processou isso, né? Ele recebia, né? Ele recebia muitas flores em seu consultório médico. E aí ele tinha algumas enfermeiras que trabalhavam com ele nesse consultório, nesse hospital, e ele pediu, certa vez, para que essa enfermeira, uma de suas enfermeiras, pudessem colocar as flores, né? Colocar um pouco de água e deixar as flores lá em sua mesa. E essa enfermeira, educadamente, se recusou, né? Se recusou a receber as flores, e ele insistiu. E aí, nessa insistência, ela recusou novamente, e aí ele, curioso, perguntou por que ela estava negando pegar as flores, né? E ela respondeu que não vou pegar as flores porque eu estou nos meus dias de vermelho, né? Eu acho que a linguagem é a época, e estou menstruada, e todas as vezes que eu estou menstruada eu não posso tocar em nada porque as flores, as plantas, elas morrem, né? E aí esse doutor, né, o doutor Bela Stick, não sei nem se é pronunciar assim, ele começou a partir daí querer fazer uma análise, né? Uma análise que pudesse trazer um sentido, se aquilo realmente fazia sentido ou não. Mas aí ele começou a fazer uma série de estudos, né, que foram muito, assim, estudos que na época foram
exaltados, mas nos dias de hoje são completamente questionáveis, porque ele não usou métodos confiáveis e métodos, de fato, que trouxessem resultados concretos. E aí, o que foi que ele fez? Ele insistiu, inicialmente, para que essa enfermeira pegasse, educadamente, delicadamente, colocasse o jarro ao lado e pegasse outra flor, tocasse na flor e colocasse em outro vaso. E na manhã do dia seguinte, ou 2 dias depois, ou 3 dias depois, mais ou menos isso, a rosa, enquanto aqui ela não tocou, mas tocou num vaso, estava lá bonita, né? Segundo os relatos, né, da época, enquanto a rosa que ela tinha tocado no período menstrual estava morta com 24 horas, alguma coisa nesse sentido. E aí ele começou a fazer alguns testes usando, né, usando mulheres em períodos menstruais, né, e também acabou usando o suor, né, das mulheres, e aí acabou usando também o sangue menstrual para poder dar a classificação de que as mulheres exalavam, né, essa toxina e matavam as plantas, e por causa disso a mulher ela era impura durante esse período, né? Então quem começou essa história foi este médico, né, esse mestre médico austríaco, né? Aliás, húngaro, né, esse médico húngaro, tá certo? Então já já a gente volta para falar sobre ele. Então, ao tocar, segundo essa teoria, as flores, as ervas morreriam, né? Por causa, né, segundo esse médico, por causa da toxina, tá certo? Então, na época, né, nos anos 20, onde começou fortemente os estudos, né, desse médico, então, nos anos 20, ele propagou, né, em suas publicações essa ideia, esse estudo, que era algo isolado, não foi algo que ele amplificou para criar, né, estatisticamente informações concretas, não trouxe outros aspectos, não analisou outros aspectos que envolviam esse fenômeno, né? E aí trouxe ideias limitadas, mas que foram embarcadas, né, foram assimiladas por outros colegas, né? E aí, entre a década de 1920 até 1950, isso era amplamente difundido, mas amplamente difundido mesmo, né? E outros médicos também, colegas, né, de Belestic, que eu fui buscar informações sobre ele, era uma pessoa extremamente religiosa, então guardem essa informação, né? Uma pessoa religiosa, guardem essa informação, e seus iguais, né, médicos que tinham afinidades, né, com suas teorias, com sua teoria, também começaram a fazer pesquisas, né? E aí, entre 50 e 76, 79, começaram a surgir uma enxurrada de publicações, né? Enxurrada de publicações de diversas correntes, sejam científicas, esotéricas, né? Principalmente esotéricas, que tinham como referência as teorias, né, de Bellistic, o Stick, né? Não sei pronunciar isso. Então, muitos autores esotéricos, né, passaram a citar a menotoxina como um fato científico, né? Inclusive, na década de 70, acho que The Lancet, né, que é uma revista bem conhecida, né, que atualmente ela ainda existe, né? Então, a The Lancet, uma revista científica, ela começou a publicar uma série de artigos na década de 70, entre 70 e 79, né, se eu não estiver enganado, começou a publicar uma série de artigos que tratavam um tema sobre a ótica de diversos estudiosos, diversos cientistas, e a grande maioria desses cientistas fazendo pesquisas, né, muito
peculiares, que eu vou dar alguns exemplos, porque eu tive acesso a esses artigos e confesso que eu tive que me aprofundar sobre o assunto até para trazer algo concreto, né? Não só para essa aula, porque essa aula foi apenas um contexto, né, para compartilhar essa informação. Mas já tem uns 4 anos, mais ou menos, que a gente trata desse assunto, né, abertamente dentro dos terreiros, para que a gente realmente desmistifique algumas coisas, né? E uma dessas coisas é o papel da mulher dentro do terreiro. Então, repensar, né, o papel da mulher dentro do terreiro. Então, vou citar alguns artigos, né? Vou dar um exemplo. Tem cientistas que veja, começaram a injetar sangue de menstruação de mulheres em ratos. E em 24 horas, esses ratos morriam. Morriam. E aí, os cientistas começaram a fazer análises e acreditar que os ratos morriam por causa da toxina, né, do sangue da menstruação. Então, outro exemplo, que à época talvez não fosse tão absurdo assim, mas para mim são exemplos absurdos, né? Outro exemplo, tentar cultivar plantas usando sangue da menstruação. Então, o que eu estou falando não são anedotas, né? Parecem ser anedotas, mas foram cientistas à época que tratavam desse assunto, né? E traziam essas questões, né? Em formas de estudos. Então, sim, durante muitos anos, então, a comunidade científica estudava amplamente, e na década de 70 houve um debate muito acalorado no meio científico para reafirmar, né? E né, uma ala, né, muito mais tradicional, para reafirmar que a mulher exalava uma espécie de toxina durante o seu período menstrual, e contra outra ala, né, porque a The Lancet publicava artigos científicos e até certo momento ela não, como diversas revistas científicas, elas não tinham método de confirmação, né? Então, eles publicavam cartas com estudos, com resultados ou pseudo-resultados de análise desses cientistas, como toda revista mais antiga, né? Hoje, né, de algumas décadas para cá, existe um critério muito mais rigoroso, por assim dizer. Mas, à época, existiam médicos, cientistas, que estudavam esses aspectos. E na década de 70 isso foi muito forte. De 50 a 70 isso foi muito forte, né? E, inclusive o W da Mata Silva, né, que é o fundador, né, a pessoa do plano físico que trouxe a nossa Umbanda esotérica Raiz de Guiné, ele tinha um conceito que ele usava a menotoxina para justificar que as mulheres não deveriam trabalhar durante o período menstrual. E aí ele tinha esta visão porque era a visão, né, da época, era a ciência da época que acreditava nisso de fato, né? Baseado em que eles acreditavam isso? Apenas nessas pesquisas científicas da época? Não, certamente não, que a gente vai conversar já já sobre isso. Mas, sim, muitos cientistas, dezenas de cientistas à época estudaram a minotoxina, tentando reafirmar, né, esse veneno feminino, mas todas as pesquisas que eu li, que eu consegui traduzir para ler, muito subjetivos dados, né? Coisas assim que, poxa, pegou sangue de menstruação, injetou em rato e o rato morria com 24 horas. Então, 90 e tantos % do rato morriam. Então, por causa disso, era a menotoxina. Então,
São coisas que a ciência da época, e aí eu vou citar vários autores, várias pesquisas que desconstruiu isso completamente. Mas na década de 70 isso era aceito na comunidade acadêmica, na década de 50 isso era aceito na comunidade acadêmica, né? E aí há questões culturais também, sociais, que a gente já vai citar, né? Então, diversas revisões começaram a ocorrer, né? Veja, de 50, 70, começaram a enxurrada de publicações sobre o tema, e aí, na década de 1976, começou, né, algumas revisões, mas também ainda muitas publicações, né, trazendo botânicos, inclusive, usando o sangue de menstruação em plantas para tentar endossar, né, essa teoria do veneno feminino. E todas essas pesquisas muito, apesar com escopo científico, mas muito subjetivas, com informações muito claramente falhas, né? Com lacunas absurdas, né? Então, depois, lá na década de 90, principalmente 93, 1993, aí começaram diversos outros cientistas fazerem, né, revisões, né, dessa teoria, trazendo novos aspectos, né, nos anos 2000, mas antes disso, né, eu coloquei anos entre 2000 e 2000 e pouco, né? Mas antes disso, diversos autores começaram a estudar a menstruação, começaram a estudar o fluxo natural da mulher e começaram a trazer informações, conhecimentos que desconstruíam essa teoria que não tinha embasamento algum, né? Não tinha embasamento algum, a não ser que aquela enfermeira que tocou na flor e a flor morreu a flor com 24 horas. Então, assim, e carece de informações, né, sobre a pesquisa desse médico, porque tudo que eu encontrei nos meios que eu tive acesso sobre ele, sobre a pesquisa dele, era apenas relato de uma constatação, não informações de uma pesquisa feita com várias mulheres em vários aspectos menstruais e não menstruais, para endossar cientificamente essa teoria, né? Então, não encontrei nada que realmente fosse concreto, né, em relação ao Dr. Bella, né? Mas, depois, os textos da década de 40, 50, e sim, tem muitos relatos, pesquisas, né, e todas elas ainda falhas, mas seguimos em frente, né? Então, The Lancet, na década de 70, publicou diversos artigos, existem edição digital, né? As revistas são digitalizadas, então acesso a qualquer um que queira pesquisar e ler, né, sobre o assunto, e essas publicações e algumas coisas que eu citei aqui em relação ao rato, em relação à botânica, tudo isso está disponível nos sites da The Lancet, né? E aí, em 1993, né, 93, 94, começaram uma série de publicações que trouxeram um conhecimento completamente revisado dessa menotoxina, né? Então, M. Prophet, né, com a pesquisa sobre a menstruação como defesa contra patógenos transportados pelo esperma. Então, esse foi o primeiro que me chamou a atenção, né, dos artigos que eu li, né, das monografias, das teses e das pesquisas que eu li, que ele trata a menstruação como um processo de expurgo, né, de limpeza, né, natural do organismo da mulher. E a partir daí é que outros estudos começaram a surgir, né, e tratar a menstruação como um processo de expulsão de resíduos que a mulher não precisava mais para o seu processo de ovulação.
né? Mas esse cientista, que eu não consegui achar a foto dele, infelizmente, né? Mas está aí as informações de onde foi publicado, né? Eu tenho o link desses artigos, quem quiser ler, pode ficar à vontade que eu mando. Então, ele começou a dizer que um homem, sim, né? Na teoria dele, o homem enviava, através do seu esperma, substâncias que eram nocivas à mulher e que a menstruação trazia, né, camadas, né, nutrientes e criavam um ambiente, né, de expulsão, né, para que a concepção, né, dentro de um contexto lá que ele apresentou, para que a concepção seja mais pura possível, mas o organismo da mulher expulsava. Então, a partir daí é que outros estudiosos, obviamente, é uma teoria que foi aceita, né, por uma parte da comunidade acadêmica, mas depois, a partir daí é que começaram a estudar sobre esse processo da menstruação expulsar do corpo da mulher, né, dentro de um processo natural, né? Então, houve a ovulação, não houve a fecundação, o corpo naturalmente, né, movimenta o sangue para, né, recomeçar um ciclo. Então, como o organismo da mulher, né, o tamanho do seu sistema reprodutivo, né, do seu ovário, né, é tão grande que ele não conseguiria absorver naturalmente esse exalar do fluxo sanguíneo, ele não conseguiria absorver naturalmente, porque, pelo tamanho dele, a movimentação, né, é tão intensa desse sangue que o corpo da mulher expulsa, né? Ele não conseguiria absorver. Então, a partir dele, começou toda essa revisão e ressignificar sobre a saúde da mulher, né? Os aspectos da menstruação de saúde da mulher. Então, aí veio, né, o J. Clarke, né, em 1994, com uma publicação, né, o significado da menstruação na eliminação de embriões anormais. Então, a partir de Clarke, que eu consegui a foto dele, ele é vivo ainda. Essa foto, não sei se é atual ou se é mais antiga, mas Clarke trouxe inicialmente esses aspectos, né, de que, na verdade, a menstruação era um processo natural do corpo, né, de eliminar os embriões anormais. Então, aí, a partir daí surgiu dezenas e dezenas de publicações, muitas delas baseadas na própria pesquisa do Clarke, mas a gente sabe, né, que mestrado e doutorado, normalmente o doutorado vem um aspecto novo de algo que já é criado, né? Ou de um aspecto, o próprio mestrado é muito natural isso também, mas o doutorado normalmente é algo novo, mas em termos de pesquisa, sendo que quase sempre pesquisa algo, né, dentro de um aspecto atual, mas de uma outra ótica, né? E aí, a partir da pesquisa do Clarke, né, em 1994, veja, não é tão distante assim, né? Começaram a ciência começou a discutir em um outro aspecto a questão da menstruação. E aí vieram outros cientistas, pena que eu não consegui as fotos desse pessoal, mas ainda vou buscar, mas o Serafim, em 1996, trouxe aí uma publicação, né, muito interessante, né, porque as mulheres menstruam, revisão histórica e evolutiva, foi publicado no Jornal Europeu de Obstetrícia, Ginecologia e Jornal Científico, né, como uma revista científica, e Biologia Reprodutiva, e aí trouxe uma revisão, veja, de 93, 94, né, para 96, já um boom de informação, de pesquisas, de revisões, de debruçar de cientistas, né, sobre a questão ginecológica, né, sobre a questão da menstruação, a questão da reprodução, né, da mulher. E aí o mesmo autor,
em 2 anos depois, em 98, na menstruação, uma sequência não adaptativa da evolução uterina, né? E aí já é uma revisão da pesquisa anterior dele, né? Ou dela, que eu não sei se é um homem ou uma mulher, mas eu consegui, eu acho que uns 30 artigos só desse autor que tratam sobre o tema, mas esses dois me chamaram muita atenção. Quem quiser ler, eu posso mandar, mas me chamaram muita atenção por realmente ser marcos. Outros autores citam eles como marcos nesse contexto de tentar compreender a menstruação da mulher, que, na verdade, tudo esse processo de exalar de uma toxina era mito, né? Era mito, né? E eles começaram a repensar todo esse processo, né? E aí teve esses 3 autores que publicaram juntos Tempo de Implantação de Concepção e Perda da Gravidez, trazendo também os aspectos da menstruação ou do fluxo sanguíneo como um processo natural, né, da mulher, isso já em 99. E aí a gente tem uma autora que foi a que eu mais estudei, né, que é Kate Clancy, certo? Ela é viva ainda. E aí ela, em 2011, né, ela teve uma publicação, a menstruação é só sangue e tecido que você não acabou não usando, né, na Scientific American, né, que é uma revista científica norte-americana, né? E aí a Kate Clancy traz 25 publicações científicas e 2 livros tratando, né, sobre a menstruação, tratando, é uma médica, né, ginecologista, PhD, né? E aí uma pessoa extremamente inteirada dentro dos aspectos da menotoxina, da menstruação da mulher, e aí ela desconstrói de uma forma maestral, né, essa tese da menotoxina, né? E, inclusive, esse ano, ela já publicou um livro, né, seu terceiro livro, que é isso aí que está na tela, né, Período, né, a verdadeira história da menstruação, né, publicado pela universidade da qual ela está vinculada, né, atualmente, né, Princeton. Gente, me perdoem o inglês que eu sou uma bosta, né, em inglês, mas está escrito aí. Então, ela traz ainda esse ano, foi um livro publicado neste ano, né, sobre a história da menstruação, desconstruindo de forma maestral, né? E aí eu dei destaque, né, aos estudos dela, porque realmente é o que tem de mais atual em termos científicos, que desconstrói a mulher, desconstrói a ideia de que a mulher exala uma toxina, e essa toxina é negativa nesse período, no sentido de ruim, e que a mulher, ela, durante esse período, não deve tocar as coisas. Então, isso tudo é desconstruído, trazendo de uma seriedade muito peculiar dela, desconstruindo essa ideia, né? E não é só desconstruindo com argumentos, é desconstruindo com fatos, né? E aí ela analisa os outros autores e analisa os seus métodos, né? E aí o interessante da ciência é isso, né? Veja como a ciência funciona. Ela tem um método, né, de análise e um método de acerto e erro, e baseado nesse método de acerto e erro, ela vai construindo ideias baseados em resultados. Então, quando esses resultados não são satisfatórios, ou esses métodos não são satisfatórios, não são minimamente executados dentro de um parâmetro, outros autores vão trazer novas teorias que vão desconstruir. E aí, da década de 50, 60,
até antes, 20, 30, né? Muitos autores, 20 e 30 não, mais para cá, 30, né? 30, 40, muitos autores, mas muitos autores do esoterismo, né? Autores ligados não só à Umbanda, mas autores ligados a diversas escolas filosóficas, né? Diversas escolas espiritualistas tinham esse entendimento baseado naqueles estudos, né, do que a gente falou, né, os estudos de Dr. Bela Stink, né? Sheikh, sei lá, esse nome aí. Então, os estudos baseados nele e baseados posteriormente em artigos publicados que fizeram análise dos estudos dele na década de 70, 50, 70, 60, 70, é que embasaram vários autores. Então, esses autores se basearam em pesquisas, revistas, à época. E aí, à época, essas publicações, essas revistas científicas, davam base de sustentação teórica para essas teses. E aí, esses outros autores se utilizaram dessas pesquisas que não tinham fundamento dentro do entendimento de hoje, mas no entendimento à época tinha fundamento dentro do entendimento dessas pessoas. Então, esses autores esotéricos já tinham uma visão de mundo. E aí, quando eles encontram um cientista que é médico, que diz que estudou isso de forma séria, apesar de não mostrar o seu método, então, e aí as pessoas, esses autores, se identificavam naturalmente com essas ideias, porque também tinham aspectos muito naturais à época, ligados ao papel secundário da mulher em termos da vida social, a questão do papel secundário da mulher na vida religiosa, né? Então, existe aí uma questão cultural. E as pesquisas de Dr. Bellistick, que a gente vai voltar a falar algumas coisinhas e seguir em frente, tá? Então, tenham paciência hoje que a gente vai realmente concluir, tá? Então, a gente tem aí, ó, o Dr. Stick decidiu que havia algo desagradável no suor das mulheres menstruadas, outros abraçaram a causa, logo pessoas estavam injetando sangue menstrual em roedores e esses roedores estavam morrendo, né? Picles, isso aí é da onde a gente tirou, tá? É desse autor aí, de 1979, que ele que fazia essa pesquisa aí de injetar em roedores. Outros cultivavam plantas em sangue de mulheres menstruadas para determinar a fitotoxicidade, né? Claro, né? Tá usando o sangue menstrual para tentar cultivar plantas. É claro que isso, de alguma forma, iria trazer plantas, ia matar plantas, né? Mas vamos seguir em frente. Mas era um aspecto científico à época, né? E logo cedo as plantas morriam, enfim. Quanto mais cedo elas morriam, maior, na visão desses autores, é que havia toxicidade maior, né? E aí, o que é pior na presença da minotoxina no corpo feminino, que começou a se expandir, essa teoria começou a se expandir além da menstruação, né? Qualquer mulher pós-menarca, ou seja, depois do período da primeira menstruação, depois que ela menstruou pela primeira vez, né? Até a pré-menopausa poderia ter minotoxina em seu sistema como um todo, né? Aí começam os problemas, né? Quer dizer, já era um problema acreditar que o sangue da mulher da menstruação era algo impuro e tornava a mulher impura. Isso aí já é um problema, né? E aí passou já na década de 50, 70, né? Entre 50 e 70, passou a piorar ainda mais esse entendimento, porque passaram a acreditar que, durante o período da vida reprodutiva da mulher, ela estava envolta dessa menotoxina.
né, desse veneno feminino. Veja a ideia que era propagada e era aceita e difundida nos meios, né? Ou pela maioria dos meios. Então, em todo o seu sistema. Então, ela não conseguia escapar, né? A mulher não conseguia escapar de jeito algum. Então, alguns relatavam, alguns dos artigos que a gente citou, né? E eu vou deixar no final uma bibliografia. Alguns autores relataram, né? E encontravam a menotoxina não só no sangue menstrual, mas também no sangue venoso da mulher, né? Então, as pesquisas passaram a defender que não só é o sangue da menstruação, mas o sangue da mulher é impuro. Veja que absurdo, né? O sangue da mulher é impuro. E não só o sangue, mas o suor, o leite materno. Então, havia um estudo entre uns que a gente encontrou que relata o caso de uma mãe que passou asma para o filho porque ela tinha menotoxina durante, né, ela estava menstruada durante o seu processo aí, enfim, coisas absurdas. A criança tinha cólicas na amamentação porque a mãe exalava a menotoxina durante o puerpério, né? Então, assim, são coisas que a gente sabe hoje que a criança tem cólica por vários fatores, né? Às vezes, por um simples colocar leite, né, na chuquinha, né? Eu acho que o termo é chuquinha, e balançar, lá cria bolinhas de ar e a criança toma, né, aquelas bolinhas de ar junto com o leite da chuquinha, ali dá, né, gases, dá cólicas, às vezes a pegada, né, do bebê no peito não está adequada, eu não sou a pessoa adequada para falar sobre isso, né, porque eu tenho conhecimento limitadíssimo em relação a isso, mas na hora, a pegadinha do bebê, na hora que está, né, puxando, né, então tenha um processo lá que acaba a criança também puxando um pouco de ar, então assim, são coisas mas muito absurdas, né? E aí eu cito os autores aí, né? E os anos dessas publicações, aí 1936, enfim. Vamos seguir em frente. Então, afinal, em que se baseava a teoria de Bellistick? Então, que não era só na observação, não era apenas na observação de sua enfermeira, não é apenas a observação, porque ele tinha os aspectos naturais sociais à época que ele estava inserido, né? Então, vamos seguir. Então, havia o quê? Um condicionamento cultural, né? Havia um condicionamento cultural que produziu a ideia de que mulheres são sujas, principalmente durante o período da menstruação. E isso é basicamente muito mais antigo do que o doutor Bellistick, né? Mas muito mais antiga do que ele. Ele foi o que começou a estudar, né? Que deu esse termo, né? Baseado no que é contado sobre as pesquisas dele. Mas esse condicionamento cultural é muito mais antigo, mas muito mais antigo. Então, existia um condicionamento cultural que trazia a mulher como impura durante esse período. Aí a gente vai citar alguns contextos culturais. E aí a gente tem essa primeira publicação, que a gente foi retornando ao tempo, né? Na década de 1920, vamos ver o que é que tem de publicação antes de Dr. Stick sobre, né, esse aspecto. Então, a gente tem um livro, né, em latim aí, que tem um título em latim, eu não vou me arriscar, mas eu vou falar em português, Os Segredos das Mulheres, né, foi escrito por um homem que afirmava ser o monge Albertus Magnus, tá? E aí esse livro escrito por esse que se autodenominava monge, ele trazia esses comentários como esses aí, ó. Olha isso. O que é que dizia o monge? O monge dizia, né? Mulher não é humana, mas um monstro. As mulheres menstruadas emitem vapores nocivos. Olha aí de onde vem a ideia da menotoxina. Não é Dr. Stick, não. Dr. Stick estudou. Mas veja que tenha pessoas que pensavam esse conceito antes, né?
As mulheres menstruadas, eu só tirei esse recorte, viu? Porque tem coisas muito mais absurdas do que isso. As mulheres menstruadas emitem vapores nocivos que envenenam os olhos das crianças deitadas no berço com um olhar. Crianças concebidas por mulheres. São 3 trechos diferentes, tá? Terceiro, crianças concebidas por mulheres menstruadas, acho que mulheres que dentro do entendimento, né? Século XIII, viu? Século XIII, dentro do entendimento dele, a mulher estava lá, concebeu a criança e ainda tinha um fluxo, né? Tinha um fluxo dentro do entendimento dele, baseado no relato dele, né? Tendem as crianças, quer dizer, as crianças concebidas por essas mulheres tendem a ter epilepsia e lepra, porque a matéria menstrual é extremamente venenosa. Veja, da onde ele tirou isso? Porque não tem embasamento nenhum. Século XIII, né? É uma constatação desse homem que se autoafirmava monge. A gente sabe que as publicações dessa época eram fortemente patrocinadas por quem? Pela Igreja Católica, né? E aí existiam ideias patriarcais dentro do conceito religioso da Igreja Católica, mas vamos seguir em frente, né? Vamos seguir em frente. E aí, os segredos das mulheres, veja bem, tiveram 80 edições até os tempos assim mais para cá, né? Mais próximos da gente, tiveram 80 edições, apesar de não ser um livro de cunho científico, mas era um livro extremamente popular e influente no meio intelectual à época, que a gente sabe que só quem tinha acesso à leitura de publicações eram a classe mais dominante, né? Tinham acesso à informação, né? Aos livros, né? Às publicações. E aí tiveram 80 edições desse livro aí, ó. 80 edições. E milhares e milhares de publicações, né? Principalmente as últimas publicações. E aí era na Europa, era uma publicação muito influente, né? Muito influente à época. E aí, obviamente, influenciou diversas gerações. Mas aí eu queria entender um pouco mais. Então, eu imaginei que aí não seria a origem disso, né? Eu acho que teria coisa mais antiga ainda, que aí é o século XIII, né? Século XIII. E aí, um parêntese, a igreja publicava muitos livros com autores com pseudônimo, né? E às vezes livros com ideias extremamente radicais dentro do entendimento atual, mas eram ideias que eles precisavam não, que não é o termo adequado, eles queriam defender, né? Eles queriam defender. E aí a gente segue em frente, porque eu queria encontrar algo mais antigo do século XIII, ou não encontrar nada, ter como referência, sim, essa publicação. Então, quer dizer, foi a partir daí? Não, mas não foi a partir dessa publicação, mas essa publicação influenciou muitas gerações de intelectuais, inclusive vários autores do final do século XIX, início do século XX, autores esotéricos, né? Que aí tem de escolas esotéricas e muitos autores que falam dessa menotoxina, e esses autores que influenciaram a outra geração do esoterismo, né? E aí já a gente volta a tratar disso. Vamos seguir em frente. Mais antiga ainda, a gente encontrou, né, esse livro aí, esse livro, certo, de autoria de Plínio, né, um naturalista do Império Romano. O livro chamava História Natural, foi publicada em 70, né, 77 depois de Cristo e 77 e 79, né? Uma obra que foi muito difundida durante a Idade Média, né, falando sobre a poluição do corpo feminino, né? Dando a sustentação da mulher enquanto impura, né? Que, não só pela questão da menstruação, mas a figura da mulher em si, trazendo tudo que
E isso dando embasamento no entendimento, obviamente, de Plínio, né, que é autor de outras enciclopédias, né, mas essa daí falou de forma bem incisiva sobre a poluição do corpo da mulher, né? E aí endossando a ideia patriarcal, né, dessa época. E aí a gente vai seguir em frente, né? Essa foto aí, obviamente, é uma outra edição, né? Porque, obviamente, deve ter se perdido, né? As publicações mais originais ou mais próximas da época que, de fato, foi publicada, mas isso é uma edição já, acho que do século XV ou século XVI, não sei, mas é mais recente, né? Mas é justamente a história natural de Plínio, tá certo? Então, vamos lá. Mas o tema é muito mais antigo do que início das eras cristãs lá, né, de 77 depois de Cristo, bem mais antigo. E aí a gente encontra em um livro que tem uma referência histórica, porque são poucas referências que a gente tem de mundos ainda mais antigos, né? Mas no Antigo Testamento, em Levítico, ou Levítico 15, e esse livro faz parte do Pentateuco, certo? Então, faz parte, eu acho que são 5 livros do Pentateuco, se eu não estiver enganado, é o terceiro livro do Pentateuco, que trata sobre das leis rituais concernentes ao culto confiado aos levitas, né? E quem eram os levitas? Os levitas eram um dos povos, a tribo de Levi, né? Era uma das 12 tribos, né, de Israel. E aí, esses textos, o Pentateuco, é atribuído, né, a 15 séculos, né, aliás, século 15 antes de Cristo. E em Levítico, se vocês abrirem Levítico, para a gente não se estender na aula de hoje, mas se vocês abrirem Levítico 15, vocês vão ver, vão ler absurdos relacionados, absurdos, obviamente, dentro da minha visão, dentro do meu entendimento, né? Relacionados, mas compreensível ao entendimento da época, né? Compreensível por quê? Porque os levitas eram de um sistema patriarcal, né? A sua instituição, não só religiosa, mas a instituição como um todo era patriarcal, né? Como a grande maioria dos povos do mundo antigo, né? Então, o Levítico 5 são leis, são orientações, são normas, né? Para aspectos ritualísticos, né? Do dia a dia, enfim, desse povo, dessa tribo de Levi, né? E aí traz orientações dizendo que a mulher, quando está menstruada, pronto. Aí eu encontrei a referência mais antiga. É a primeira frase, deixa eu pegar aqui, que está aberto já, bem facilzinho. A primeira fase já diz o quê? Levítico 1, né, capítulo 15, né, das impurezas sexuais. Javé falou para Moisés e Arão: diga aos filhos de Israel que quando a mulher está no ciclo menstrual, ela é impura. Aí começa a relatar uma série de coisas relacionadas à mulher, né? E aí os autores atuais, para não criar as traduções mais recentes, para não criar um aspecto negativo, fala do homem, traz até o fluxo sanguíneo do homem enquanto como gonorreia a fluxo de sangue do ânus através, né, de doenças do homem, mas não tem, os textos originais falam de mulher, né? Falam de mulher, né? Não tem, os atuais eles falam de sangramento do homem, né? Mas as Bíblias, os textos originais e de 10 anos para trás falam abertamente de mulher. Então basta pegar qualquer tradução de 10 anos para trás que você vai encontrar. O homem, vou dar outro exemplo. O homem não pode se deitar na cama, na mesma cama quando a mulher está menstruada, porque esse homem se tornará impuro.
E se esse homem for fazer negócio, for cuidar das suas cabras e ele deitou na mesma cama que uma mulher estava menstruada, a cabra vai ficar impura. E aí o leite que aquela cabra enfim, é uma série de questões que a gente enxerga que são questões o quê? De um sistema cultural. As 12 tribos de Israel tinham uma estrutura religiosa como uma instituição patriarcal, não é? Então, a referência mais antiga que a gente encontrou estava mais próxima do que a gente imaginava, que estava no Antigo Testamento. E aí o Antigo Testamento narra a história de um povo, né? É a referência histórica que a gente tem mais antiga, né? Que são livros aí que foram e aí o Antigo Testamento a gente sabe, né? O Pentateuco a gente sabe que está na Torá ou o livro da lei, né? Que são livros de outras religiões, e a gente sabe que a época de Moisés, né, que aí são atribuídos esse Pentateuco, né? Então, na época, era um povo tinha uma questão cultural, né? A sua instituição como um todo, né? Era patriarcal, então a figura da mulher era sempre secundária, né? E aí a figura da mulher enquanto secundária em todos os aspectos, então ela não iria, né? Ela não poderia ir à sinagoga rezar, né? Orar, né? Fazer as orações. Ela tinha um papel secundário, né? Mais de cuidar dos seus filhos. Então, quando a gente fala de antropologia, a gente vê vários povos, né? Em sua maioria, povos patriarcais, mas a gente tem outras comunidades, né? Inclusive comunidades indígenas, né? Inclusive comunidades, né? De comunidades africanas do povo antigo que são, na verdade, matriarcais, né? E aí, em Levítico, foi o texto mais antigo que a gente identificou, que a gente foi, né, retornando ao tempo, identificou que nada mais é que esse conceito, nessa teoria da menotoxina, nada mais é de que um conceito institucionalizado, né, um conceito patriarcal que foi enraizado em diversas épocas e povos distintos, e com esse processo de enraizamento, né, houve uma normalização e uma normatização desse conceito. Então, para a época, era normal a mulher ter esse papel secundário e as mulheres, durante muito tempo, acreditava ser sim pura, né? A exemplo do relato da enfermeira que diz assim: eu não vou pegar porque quando eu pego, eu mato as plantas. Então, a planta poderia ter morrido de diversos outros fatores, inclusive psíquicos, né? Diversos outros fatores externos que não foram observados na pesquisa, né, do doutor na década de 1920. Então, houve uma institucionalização de um conceito patriarcal, e aqui eu não estou com um discurso, aquele discurso, né, daquele pessoal que não estou com esse discurso. Eu vejo que eu trouxe fatos científicos e estudos científicos, e aí a gente precisava entender por que tinha esse conceito antigo. E esse conceito não nasceu na década de 20, ele foi difundido na década de 20, porque se um médico passou a acreditar de alguma forma que do corpo daquela enfermeira exalava uma toxina, é porque ele tinha um conceito dentro dele, de alguma forma, né, que dali, né, da mulher exalava alguma substância negativa, né, ruim, uma toxina que era exalada. Então, esse conceito era um conceito cultural que ele certamente teve acesso,
né, a publicações anteriores, conceitos anteriores, que, como eu falei, eram muito difundidos à época, mas também tem a questão institucional, que era normal, a vida da mulher era normal, esse papel secundário, às vezes, quase sempre, na escória, né, da sociedade, e isso está completamente equivocado, né? Então, os autores aqui, né, principalmente essa autora aqui, ó, a Kate, ela, né, a Kate, deixa eu voltar aqui, a Kate, ela traz conhecimentos muito atuais sobre o processo da menstruação feminina, desconstruindo não só a menotoxina, que ela é uma defensora do combate da menotoxina, mas trazendo conceitos científicos sobre o ciclo natural da mulher. Então, muitos conceitos atuais da medicina atual, né, sobre a saúde da mulher estão dentro dos estudos da Kate Clancy, né, e também dentro dos estudos, né, desses autores aqui, ó, principalmente, deixa eu pegar aqui, ó, desse outro aqui, ó, do Clark, né, do Clark e do Seafin, né? Então, cadê ela? E da própria Kate, né? Então, a saúde da mulher dentro dos aspectos da ginecologia, né? Se transformaram nos últimos 30 anos, né? E aí essas pessoas, como diversos outros autores, vieram desconstruindo a impureza, o conceito de impureza da mulher, né? Trazendo, mostrando que, na verdade, isso é algo cultural, mas não científico, porque pela ciência, não, a mulher não exala toxina nenhuma, né? A mulher, quando está menstruada, não exala toxina nenhuma, e dentro dos aspectos da mediunidade, que aí a gente entra na semana que vem, para não ficar extenso, então, obviamente, as dores vão gerar bloqueios energéticos, dores, não é o fluxo menstrual, porque se o homem tiver com uma dor de dentro muito forte, se um homem está com uma dor muito forte, né, até urológica, vai ser impeditivo dele trabalhar mediunicamente, porque não tem ninguém que se concentre sentindo uma dor contínua, intensa. Não tem. A dor menstrual eu nunca senti, obviamente, mas ao constatar, né, de mulheres com cólicas menstruais, a dor é intensa. Penso eu que é uma dor que tira concentração, uma dor que o mal-estar do corpo, em decorrência do momento do fluxo, sim, mas não a menstruação em si, que não é que é algo impuro. A mulher não pode, não deve tocar, né, em guia, porque a guia vai ficar impura. Não, tem nada a ver. Se a ideia era baseada na menotoxina, a menotoxina foi refutada cientificamente. Então, se a ideia de que a mulher não pode tocar no altar, não pode interagir, não pode abraçar as pessoas para não deixá-las impuras, era baseado na teoria da menotoxina. Se a teoria da menotoxina é desconstruída, né, por esses cientistas, então não tem por que haver essas restrições. Agora, sobre o aspecto da dor por causa da cólica, qualquer dor, independente de ser menstrual ou não, uma dor intensa, contínua e completamente que tire você do foco, isso é um impeditivo mediúnico. Aí eu vou tratar sobre isso na aula que vem. Então, hoje eu precisava dar trazer esse aspecto histórico, primeiro para desconstruir a ideia, para a gente tratar sobre o uso dentro do conceito da mediunidade, tá certo? E aí eu deixei aqui, ó, vamos lá para o final. Eu deixei uma bibliografia extensa, mas quem quiser pode ficar à vontade, recomendo a leitura,
A maioria dos artigos não são brasileiros, mas a gente tem acesso a diversos tradutores. Então, assim, isso são apenas alguns, né, dos autores, mas eu tenho uma bibliografia aí de 30, 40, 50 publicações que endossam, né, a ideia de que a menotoxina, quer dizer, os 50, 40, 50 artigos falam dos dois aspectos, defendendo a menotoxina, mas também os outros desconstruindo, porque a gente precisa entender também aqueles que defendem, né? Para a gente entender o porquê, como, qual foi o método que foi usado, se isso tem sentido, se não tem, para concordar ou não, né? Concordar ou não. Então, baseado no que a gente acompanhou e estudou, menotoxina é simplesmente uma tese que não tem sustentação nenhuma, muito menos científica, apesar de ter estudos publicados. Porque o fato de ter estudos publicados em revistas científicas não quer dizer que aquilo tenha sustentação. A ciência é assim. Durante um período, aquilo é aceitável, né? Vou dar um exemplo. Até pouco tempo, tinha doenças que eram tratadas com Coca-Cola, que era um xarope no início do século, e hoje é uma bebida nociva à saúde, inclusive, mas é uma bebida, né, sei lá, de entretenimento, enfim. Então, até pouco tempo, quem arrancava dente não era odontólogo. Até pouco tempo, quem arrancava dente era barbeiro, né? Então, o barbeiro é que arrancava o dente das pessoas, né? Sem anestesia, sem nada. Na Idade Média, o povo lá ia para o barbeiro e no barbeiro vão arrancar o dente, porque o dente está doendo. Veja, a ciência ela vai se transformando, ela vai evoluindo, ela vai reconstruindo, ela vai crescendo, ela vai mudando de visão. Então, até uma ideia nova chegar e essa ideia nova trazer fundamentos baseados na observação, no estudo, no método, né? Então, até lá, uma ideia ela é sustentada, né? Por mais que absurda que ela seja. Mas, com o tempo, isso vai se desconstruindo e vai reconstruindo. Então, não, a mulher não tem, a menotoxina não existe, né? E a mulher não é impura de forma alguma durante o período menstrual, né? E, infelizmente, vários ocultistas, vários autores esotéricos, Samuel Sumner, diversos autores esotéricos usaram, né, esse conceito, né, da menotoxina ou do exalar negativo da mulher para endossar conceitos religiosos que hoje estão equivocados, tá certo? Então, é isso, agradeço a todos pela paciência, que a gente já está aí 10h21, mas normalmente é o horário que a gente termina, e se alguém quer fazer algum comentário breve ou alguma pergunta, pode ficar à vontade. E antes de eu concluir, já vou deixar avisado, né? E amanhã à noite eu vou fazer outro estudo para aquelas pessoas que muita gente entrou. Olha o trovão, vocês escutaram daqui, não, né? Menino, o céu vai cair aqui, viu? Sério? Então, amanhã à noite, eu vou fazer um estudo, vou abrir uma sala dessa, porque muita gente está mandando perguntas, pessoas que entraram agora há pouco na fraternidade, né? Mandaram muitas perguntas relacionadas à mediunidade, Umbanda, Quimbanda, e aí, para não atrapalhar o nosso caminhar nas quartas-feiras, né, a gente vai fazer amanhã, certo? 8h30, mais ou menos, da noite, e aí eu vou abrir e vou começar a responder essas perguntas, vou deixar gravado. Quem puder participar ao vivo para também fazer perguntas, a ideia é um dia de nivelamento, né? Então, muita gente mandou muita pergunta aleatória sobre vídeos anteriores, né? Assuntos já tratados em vídeos anteriores, mas que gostariam de tirar dúvidas.
E aí, como não tem como responder todo mundo por texto, por áudio, eu achei melhor gravar uma aula como essa, abrir uma aula como essa. Amanhã, se não der tempo terminar amanhã, eu faço mais 2 ou 3, né? Num dia à parte da quarta-feira, para gravar, deixar gravado e serve como uma referência de conhecimento para as pessoas que tiverem também essas dúvidas, tá bom? Então, amanhã se programem, quem puder, né? É de nivelamento, vou falar sobre Umbanda, Quimbanda, Exu, então, quem puder, amanhã, às 8h30, eu mando o link, entre 8h30 e 9 horas, mando o link e participa, tá certo? Então, sobre a aula de hoje, querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente. Dúvidas, perguntas? Alguém botou alguma coisa no chat, que eu não estou vendo o chat? Não, mestre, não há perguntas no chat e, por hora, acredito que não há dúvidas. Pronto. Então, gente, saravá fraterno a todos, né? Paz e luz a todo mundo, gratidão a paciência, né? Porque eu passei mais de 1 hora aí falando. Paz e luz a todo mundo e mulher menstruada não é impura não, viu? Pelo amor de Deus. Saravá fraterna a todo mundo, paz e luz e até amanhã, quem puder assistir a aula amanhã, né? Fiquem à vontade. Quem puder assistir é só vir amanhã no mesmo horário e a gente vai estar conversando sobre assuntos, vai responder um bocado de pergunta que o pessoal foi mandando, tá certo? Saravá.